Bom dia, turminha! Hoje é quinta-feira e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com duas matérias. Primeiro, português e depois história. Na aula de português nós teremos um ditado. Então, tia Marcele vai precisar que vocês peguem a folhinha que tem o personagem do Monstros S.A., que é essa aqui, ó. Teremos um ditado de frases no final da atividade do livro. Então, já procura aí essa folhinha, todo mundo fica com ela na mão, para facilitar quando começar o ditado. Agora, nós vamos começar a atividade do livro. Tia Marcele vai pedir para vocês abrirem o livro de português na página 44. Na página 44, vai estar falando sobre a mesma coisa que nós já conversamos na nossa última aula, que é a separação de sílaba no meio da frase ou da palavra aqui, ó. Quando eu estou escrevendo uma frase, acaba a minha linha, mas eu não consegui terminar a palavra. Como que eu faço para separar essa sílaba sem deixar a palavra de um jeito errado? Assim, eu preciso lembrar como eu separo a palavra. Eu preciso respeitar a sílaba. A sílaba tem que sempre ficar junto. Eu não poderia deixar só o M aqui, ó. Eu preciso deixar a palavra mo, porque o mo, a sílaba mo, porque mo é a sílaba. Então, sempre que isso acontecer com vocês, vocês precisam deixar as sílabas juntas. Você pode juntar 2 sílabas, 3 sílabas, mas não pode deixar separado com a sílaba incompleta, tá bom? Sempre isso, tem que lembrar disso. Na nossa atividade, tá assim, ó. Agora é a sua vez. Separe a palavra e pinte a parte que poderiam ficar em outra linha. Tia Marcele deixou um exemplo aqui no quadro, ó. Tem a frase aqui, ó. Meu amigo fechou a porta rápido. Então, tá vendo a palavra rápido? Não deu completa aqui. Então, a tia Marcele separou. Deu ra e o pi. 2 sílabas certinha. Então, eu posso separar. E o do, que é a terceira sílaba, ficou embaixo. Eu separei certinho, respeitando a sílaba das palavras. Aqui eu coloquei um outro exemplo, mas esse tá errado. O exemplo em vermelho tá errado. A palavra é macaco. Não deu, ó. Eu não posso deixar o M sozinho, separar e continuar a caco embaixo, porque a minha sílaba é ma. Eu teria que colocar em cima ma, separo, caco na outra linha, tá bom? Lembra disso. Então, você vai separar e vai pintar as formas que você poderia separar a palavra se ela não desse quando você estivesse escrevendo ela em alguma linha, tá bom? Então, a palavra aqui é esperta. Você vai separar esperta, esperta. E depois você vai pintar como que essa palavra poderia ficar se ela não tivesse espaço na linha do seu caderno, tá bom? Tem a palavra esperta, depois tem a palavra pescoço, você vai separar sempre 2 vezes aqui, ó. Pescoço, pescoço, e depois você pinta. Depois a palavra ratazana também. Você vai separar a mesma palavra 3 vezes e vai pintar o jeito que você poderia separar. Atividade número 3. Pinte as frases em que a palavra fininho foi separada corretamente. Então, tem 2 opções e em alguma delas a palavra fininho foi separada de um jeito errado. Você só pode pintar a que foi separada do jeito certo. Lembrando, se separar no meio da sílaba está errado. Você vai ler, ó. Os ratos foram saindo de fininho. Depois tem embaixo, os ratos foram saindo de fininho. Mas a separação é diferente, então presta bastante atenção, tudo bem? Já na página 46, tia Marcele vai falar para vocês voltarem lá na Assembleia dos Ratos, lá na fábula da Assembleia dos Ratos, dá uma lidinha nela para vocês relembrarem essa história, porque na página 46 vai pedir assim, ó. Se você fosse um dos ratinhos, o que faria para se livrar das garras do rato? Escreva e faça um desenho para representar sua ideia. Depois leia para os seus colegas. Só não vamos ler para os nossos colegas. Mas você vai dar a sua ideia para se livrar desse rato e depois você vai fazer um desenho dessa sua ideia aqui para mim. E essa é a atividade do livro de português. Depois que você fez tudo isso, você
vai pegar a sua folhinha, que tem o Monstros S.A., para completar o ditado. São 8 frases que cada um de vocês vai precisar responder aqui. Vou começar. Então faz o seguinte, se você não terminou a outra atividade, pausa o vídeo, faz toda a atividade e depois você faz o ditado, tá legal? Então vamos lá, vamos começar o ditado. Tia Marcele vai repetir a palavra 2 vezes. Então depois que eu repetir 2 vezes, você pausa, escreve a palavra e depois segue o vídeo, tá bom? Primeira frase. O gato é um animal bonito. Frase número 1. O gato é um animal bonito. Frase número 2. A tartaruga ganhou da lebre. A tartaruga ganhou da lebre. Frase número 3. Falar é fácil. Fazer é que é difícil. Falar é fácil. Fazer é que é difícil. A palavra fácil e difícil tem acento agudo. Ache a sílaba tônica que você vai achar o lugar de colocar o acento agudo, tá bom? Próxima frase. 4. Frase 4. Meu gato gosta de carinho. Meu gato gosta de carinho. 5. Frase 5. Tenho medo de ratos e baratas. Tenho medo de ratos e baratas. Frase número 6. A cigarra precisa começar a trabalhar. Número 6. A cigarra precisa começar a trabalhar. Frase número 7. A formiga poderia ser mais legal. Número 7. A formiga poderia ser mais legal. Por último, frase número 8 é: qual é a moral da história? Essa é uma pergunta, então tem um sinalzinho de pontuação no final. Qual é a moral da história? Sinalzinho de pergunta, não esquece, tá bom? E esse é o nosso ditado. Agora nós vamos para a nossa aula de história. Então, na aula de história, nós vamos trabalhar a página 29 e 30 do livro de história. E vamos encerrar o livro de história, tá legal? Então, abram aí na página 29 do livro de história. O título é Memórias de Família. Eu sei que todo mundo aí já deve ter ido a um museu. No museu tem vários objetos, estátuas, várias coisas que têm algum significado, que contam alguma história. Tudo bem? Nós vamos falar sobre coisas da nossa família que tem todo um valor, que tem toda uma história, que conta um pouco da história da nossa família, da família de cada um de vocês. Então presta atenção aqui, ó. Nos museus estão guardados objetos antigos que contam a história da nossa nação. Eles são a nossa memória, porque por meio das histórias podemos reconstruir o passado, ter uma identidade cultural e saber o que aconteceu. Isso também ocorre em nossas famílias. Então, como a tia Marcele já havia dito, objetos às vezes faz com que a gente lembre de alguma coisa que já aconteceu, de alguma coisa que marcou a nossa história, que foi importante. Tudo bem? Muitas das vezes, nossos parentes guardam documentos, fotografias, xícaras, prato, roupas, joias e outros objetos que contam um pouquinho da história da nossa família. Eles são muito importantes porque são nossa memória familiar. Então vamos lá, ó. É uma atividade que você vai precisar dos seus parentes, da sua família, para você conseguir responder, tá bom? Tanto na página 29 quanto na página 30. Então a pergunta é, ó, pergunte aos seus parentes se em sua família há algum objeto que tenha um significado importante na vida de algum familiar. Peça que lhes contem essa história para que você possa narrar na sala de aula para os seus colegas. Desenhe aqui o objeto da história
que você ouviu de seus familiares. Então aqui, ó, na sua casa tiver algum anel, algum relógio, algum prato, alguma coisa que tenha passado de geração em geração, que conte alguma história da sua família, você vai perguntar e você vai desenhar esse objeto aqui. Se você quiser, você pode gravar um áudio ou um vídeo me contando essa história, porque aí eu coloco ela lá no grupo também, para todo mundo poder conhecer essa história da sua família. Tá legal? Então, é uma atividade que você vai precisar da ajuda dos seus familiares. Aí tá aqui embaixo. Você tem algum objeto guardado que represente um fato significativo na sua vida? Qual? O que aconteceu? Conte essa história para o professor e para os colegas. Você pode contar esse fato em videozinho para todo mundo. Tá legal se for um dentinho, não sei, uma chupeta, alguma coisa que marcou a sua história. Você também pode contar essa história pra gente. Depois, na página 30 e última do nosso livro, vai falar o seguinte, ó. Lá na página 25 e 26 do material de apoio tem vários bonequinhos que eles estão esperando para serem pintados por vocês do jeito que vocês quiserem. Só que tem um porém. Vocês vão precisar montar uma cena como se fosse a família de vocês, ó. Os bonequinhos estão aqui. Tem bonequinhos, bonequinhas. Vocês vão pintar eles como se eles fossem pessoas da sua família. Tá bom? Como se eles fossem pessoas da família de vocês. E aqui você vai montar uma cena que é comum que aconteça na sua casa. Exemplo, todo mundo lá na cozinha conversando. Ou todo mundo lá na sala assistindo um filme, ou jantando, ou almoçando. Aqui você vai pegar aqueles bonequinhos, vai desenhar um fundo e vai colar aqueles bonequinhos como se eles fossem pessoas da sua família, personagens da sua família. Tudo bem? Essa atividade aqui, a tia Marcele quer foto dela, tá legal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo pra vocês. Amanhã nós temos aula online 6 horas e eu espero todo mundo, tá bom? Tchau, fica com Deus.